Comentar a influência dos parlamentares evangélicos na política atual do Brasil. Os evangélicos sempre foram e são minoria na população do Brasil, mas é uma minoria em crescimento. É difícil, no entanto, caracterizar o que é ser evangélico, porque há muita coisa com o nome de evangélico que, segundo os evangélicos mais clássicos, não é. Eles não fazem parte do nosso grupo. Então, já é um pouco difícil, e isso nunca vai ser resolvido. A salada só aumenta à medida que se aproxima a volta do Senhor. Mas, apavorados com isso, alguns grupos, por exemplo, a Folha de São Paulo tem feito análises e mais análises e fizeram levantamentos de que o crescimento evangélico tem sido ainda muito forte, aumentado nos últimos anos. Hoje, a estimativa segura de institutos de pesquisa é que os evangélicos representam 30% da população, ou seja, já são mais de 60 milhões de evangélicos no Brasil. Praticamente a mesma coisa que de cristãos na Índia, que tem uma população muitas vezes maior que a do Brasil. E no Brasil, então, esse crescimento continua. O governo favorável aos evangélicos também facilita esta situação. Os parlamentares evangélicos, cerca de 80 em 500, ainda não representam esta participação dos evangélicos na população. Teriam que ser 150 parlamentares evangélicos, entre 500 aproximadamente, cerca de 150, e eles são ainda 80, metade. Ou seja, os evangélicos ainda não se organizaram a ponto de conseguir uma boa representação junto ao parlamento no Brasil. A Câmara dos Deputados, principalmente, e o Senado. Ou seja, a proporção de parlamentares evangélicos é bem menor do que a proporção de evangélicos na política. Isso significa que os evangélicos não conseguiram ainda capitanear os votos evangélicos para candidatos evangélicos. Essa identificação ainda está longe de acontecer. Existem muitos evangélicos que votam em não evangélicos. E os evangélicos, então, estão aquém, muito abaixo da proporção na população. No entanto, a bancada evangélica não está parada. Com o presidente favorável aos evangélicos e vários ministros evangélicos, os evangélicos estão crescendo em importância. E eu vou citar aqui dois aspectos. Sempre eu me baseio em órgãos de imprensa conhecidos e informações tidas como seguras. Por exemplo, Rede Globo ou a Folha de São Paulo, que são inimigos figadais dos evangélicos e do governo Bolsonaro, mas quando eles falam, nós podemos, nesse aspecto, acreditar que eles estão com dados seguros, porque estão se apavorando com isto. Há situações interessantes, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, os grandes órgãos da mídia se unem, claro, com exceção da Rede Record, mas se unem contra o prefeito Marcelo Crivella. É um ódio, notícia atrás de notícia, é um desespero na mídia do Rio de Janeiro para denegrir a imagem do prefeito Marcelo Crivella, que tem feito um bom governo e é um fortíssimo candidato, e eles estão apavorados com a possibilidade de ele se reeleger. Então, junto com pessoas do Ministério Público que odeiam evangélicos e juízes e membros do Judiciário que odeiam evangélicos, eles estão fazendo tudo que podem para denegrir a imagem do prefeito Marcelo Crivella. Mas no parlamento também há
um movimento para alijar os evangélicos. No entanto, não se pode ignorar uma bancada de 80 deputados evangélicos. Eles se unem e conseguem alguma coisa. Por exemplo, isto demorou algum tempo, mas foi feita uma lei sancionada pelo presidente da República que prorroga a isenção de ICMS para igrejas e entidades filantrópicas. Não só igrejas, outras entidades filantrópicas, tipo a PAI, Associação de Pais Amigos do Excepcional, ou Pestalozzi, e também Santas Casas de Misericórdia, junto com igrejas evangélicas, todos isentos de ICMS. E essa lei declara que essa isenção de ICMS é até 2032, portanto, ainda mais 12 anos pela frente. O que significa isto? É um pouco delicado, porque as igrejas são isentas de imposto federal, o imposto sobre renda. Isso, as igrejas são isentas. Em outras condições, dependendo do município, as igrejas são isentas também de IPTU, mesmo que o imóvel seja alugado. Em muitos municípios, isso é uma lei municipal. Os municípios podem dar a isenção ou não para templos. Muitos municípios já têm essa isenção para templos religiosos, não só evangélicos. Mas isso é uma influência, não deixa de ser, dos parlamentares evangélicos. Eles estão atuando em favor das igrejas. Eu sempre faço aqui um parênteses. Nem sempre o que é a favor dos evangélicos é a favor de Deus. O que Deus está querendo? Que as igrejas construam templos grandes, que fiquem isentos de impostos. É isso que Deus está querendo? Com toda certeza, não. Mas as igrejas, sim. O que as igrejas querem é isso, toda facilidade. Então, prefeituras isentam de IPTU, o governo já isenta do imposto sobre a renda, o imposto federal. E agora, essa lei isenta de ICMS. Como é que é isso? Eu não sei como é a operacionalização disso, mas eu sei o seguinte: as igrejas não são obrigadas a pagar o ICMS das contas de luz, de telefone e de água, que são uma participação importante. Ou seja, a conta de água de uma igreja tem que cair muito, de acordo com essa lei de isenção do ICMS. A conta de luz, digamos aí, terça parte aí, sei lá, uma participação significativa é de ICMS. Então, a conta de luz para as igrejas deveria ficar mais baixa. A conta de água, luz e telefone. Então, isenção de ICMS nessas coisas. E se a igreja comprar oficialmente com nota fiscal, registrado, etc., tudo, outros materiais, isto também ficaria isento de ICMS. Por exemplo, materiais de construção. Tudo registrado com nota fiscal, a igreja teria isenção de ICMS. Agora, como se operacionaliza isso, eu não sei. Provavelmente ter um cadastro, ter uma formalidade, apresentar documentos, etc, etc. Mas o fato é que os parlamentares evangélicos estão trabalhando. Eles não estão parados, não estão acomodados. Agora, outra notícia que vem também, e os adversários dos evangélicos ficam fulos de raiva, é que os evangélicos na Câmara dos Deputados conseguiram, segundo eles denunciam, presidir 7 das 8 comissões ou grupos parlamentares de amizade entre o Brasil e nações africanas. Então, existe um departamento, uma comissão de relações exteriores, isto na Câmara dos Deputados e no Senado. Na Câmara dos Deputados, essa comissão de relações exteriores era presidida pelo deputado Eduardo Bolsonaro.
E ela também se divide em vários grupos parlamentares de amizade entre o Brasil e países específicos. Por exemplo, existe um grupo de parlamentares que acompanham os assuntos de relacionamento entre o Brasil e a Nigéria, entre o Brasil e Moçambique, entre o Brasil e Angola, entre o Brasil e a África do Sul, entre o Brasil e Marrocos, entre o Brasil e Malawi, a Burkina Faso, etc, etc. Todos os países da África têm algum tipo de relacionamento com o Brasil. E esses parlamentares evangélicos estão procurando atuar mais ativamente junto ao governo para aperfeiçoar a relação de amizade com esses países. E segundo a denúncia dos adversários, no caso a Folha de São Paulo, é que os evangélicos têm interesses e estão dominando essas comissões. O presidente da comissão é Eduardo Bolsonaro, e cada grupo tem um presidente desse grupo, que é um parlamentar, em geral, evangélico. Eles atuam junto ao ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que é um diplomata, também evangélico. Então, os adversários estão apavorados porque o relacionamento do Brasil com esses países inclui a questão religiosa. Por exemplo, um país muçulmano, o Brasil vai se relacionar com ele pedindo que esse país muçulmano dê liberdade à pregação do evangelho. Se quiser a ajuda do Brasil, se quiser o apoio do Brasil, esses países vão ter que dar liberdade aos evangélicos lá. E tem havido prisões de missionários evangélicos na África, em vários países. Agora, a consequência disso é que o governo brasileiro vai estar atuando em defesa desses missionários evangélicos na África. Segundo eles, está aumentando bastante a influência evangélica na África. A África é o continente onde o evangelho mais cresce no mundo atualmente. Só para nós nos lembrarmos, foi lá que o evangelista alemão Reinhard Bonke desenvolveu seu ministério por mais de 50 anos e, ao todo, ele evangelizou mais de 75 milhões de pessoas que teriam tomado a decisão pelo Senhor. Esse ministério continua com o brasileiro Daniel Colenda, originário da Assembleia de Deus no Brasil, que hoje está mais na África do que em outro lugar. Ele dirige este movimento criado pelo recém-falecido evangelista alemão Reinhard Bonke. O Daniel Colenda continua fazendo aquelas grandes cruzadas. E numa recente cruzada na Nigéria, em Lagos, na capital, ele contabilizou mais de 1.200.000 decisões pelo Senhor. Vários outros países da África também estão da mesma maneira. A Igreja Universal tem um interesse muito grande em vários países da África, onde tem crescido também, mas a Assembleia de Deus também. E vários grupos evangélicos estão crescendo em influência na África, em vários países. E agora, por influência dos parlamentares evangélicos no Brasil, junto ao governo brasileiro, o próprio governo estará ou já está atuando mais fortemente em favor da defesa da liberdade de pregação do evangelho na África. Isto é positivo, isto é, atuação dos parlamentares evangélicos que foram eleitos para defender aqueles que os elegeram. Então, vamos orar por esses parlamentares evangélicos. Dentre esses, um muito destacado é o deputado Marco Feliciano, que tem atuado muito fortemente em favor do evangelho, da defesa da pregação do evangelho nos países africanos. Vamos orar por esses parlamentares, vamos orar pelo ministro das Relações Exteriores,
o nosso irmão Ernesto Araújo. Vamos orar pelo presidente Bolsonaro e para que a atuação do Brasil nesse sentido seja efetiva, seja forte e que consigam ajudar os missionários brasileiros lá nesses países na pregação do Evangelho.